Olá, me chamo Wesley Moreira Moisés, sou de Itapoá, Amazonas. A disciplina que essa atividade pertence é a História da Educação Física e aspectos sociológicos e antropológicos. Por que podemos estudar História da Educação Física e Esporte nos cursos de graduação? Ter conhecimento histórico da educação física é frequentemente desvalorizado por diversos motivos, como a ênfase na prática esportiva e a falta de formação dos professores e a desvalorização na disciplina em geral. A desvalorização do conhecimento histórico na educação física é um problema com diversas causas, como a ênfase na prática esportiva. Muitos professores de educação física não possuem formação específica em história na disciplina, o que dificultam a abordagem do tema em sala de aula. Desvalorização da disciplina. A educação física é frequentemente desvalorizada no currículo escolar, porque não valorizam os profissionais que são graduados na área e com a formação em educação física. Preferem colocar em sala de aula professores sem nenhuma formação e sem graduação em educação física, e com menos tempos e recursos dedicados à disciplina e sem formação na área. A história da educação física é frequentemente apresentada de forma linear e agrítica, sem levar em consideração as diferentes correntes de pensamento e os diversos textos sociais. A aplicabilidade é fazer que o aluno compreenda que a história da educação física e esporte não está dissociada da prática à graduação, que deve preparar bem o profissional para atuar de maneira qualitativa com condições de atuar de maneira profissional, por meio de uma preparação teórica e aprofundada, para que o aluno possa recriar constantemente sua atuação a partir de compreensão da realidade que a cerca. Portanto, estudar História da Educação Física e Esporte não é estudar somente história, mas é entender que essas aplicabilidades irão fazer parte do seu profissionalismo, pois independentemente se estudamos educação física ou qualquer outros cursos em diferentes áreas, temos que estudar sim histórias da sociedade em geral, para ficarmos sabendo as diferentes histórias e termos mais conhecidos sobre como surgiu a educação física escolar, sobre os esportes relacionados à educação física nas escolas. Mas isto não significa que temos toda a possibilidade de fazermos a história de maneira que desejamos e imaginarmos. Existe uma série de barreiras e impedimentos condicionantes sociais que muitas das vezes nos impedem de planejamento, de seguir um caminho traçado dentro de uma prática social. Portanto, mesmo que não façamos nada para que aquela história seja construída, mesmo assim fazemos parte dela, pois estamos inseridos nela. Apesar de muitas discussões, ainda não se chegou numa relação concreta nos estudos da história da educação física e história dos esportes, mas se tem um entendimento de que a história da educação física se dá dentro de um hábito de estudo acadêmico tradicional, já que a história dos esportes se dá no hábito fora dos estudos acadêmicos tradicionais. Portanto, essa é uma grande relevância de grandes estudiosos nesta área de educação física. Nas considerações finais,
o autor defende que as disciplinas e as discussões e os encontros específicos continuam a ser dedicados tanto à história da educação física quanto à história dos esportes. Inclusive, para que possamos entender melhor as relações que historicamente se estabelecem entre os objetivos, para tanto, o autor propõe que os pesquisadores do estudo da história da educação física e esporte continuem a buscar uma especificidade, uma definição mais concreta e compreensível no hábito dos estudos históricos. Para concluir o meu trabalho, quero agradecer a todos que se dispuseram um pouco do seu tempo para assistir o meu trabalho. Muito obrigado, um forte abraço e fiquem em paz.